Fala turma, beleza? Vamos falar aí sobre prédio com piscina em cada sacada que bombou nas redes. Então, eu vou aqui conversar um pouco com vocês sobre isso, alguns aspectos voltados aí tanto para a parte de engenharia quanto para a parte como um produto para o mercado imobiliário. Então não esquece, já segue a gente, manda para todo mundo e vamos continuar nosso papo aqui. Bom, esse prédio aí, ele está localizado em Ubatuba, mais precisamente na Avenida Atlântica. Então, se você quiser dar uma pesquisadinha para ver mais imagens dele e conteúdo sobre, você procura como Viu Residence, VIW Residence, tá? Localizado lá em Ubatuba, no bairro de Praia Grande. Por que que eu trouxe esse assunto para poder conversar com vocês? Assim como a gente mencionou já antes, esse edifício que acabou bombando nas redes, porque o pessoal achava até que era uma decoração, que era um LED, era alguma coisa assim do tipo na frente da sacada de cada um desses apartamentos, mas na verdade é uma piscina. E é isso que eu quero conversar com vocês para mostrar o impacto de que o empreendimento imobiliário causa num contexto geral, quando se tem aí um destaque dentre os outros, né? Então vamos entender um pouquinho sobre esse empreendimento primeiro. Esse é composto por 27 unidades, todas elas, sem exceção, possuem essa piscina na sacada. Vale frisar aí que essas unidades variam entre 160 a 365 metros quadrados de área. E se você quiser comprar por uma pequenina bagatela em torno de 4 milhões de reais. Vale frisar aí que só essa questão do valor agregado ele já justifica o porquê que cada sacada tem uma piscina, né? Então vamos entender sobre essa piscina. Só essa piscina tem de 8 a 10 metros quadrados, dependendo aí do modelo da unidade. E ela comporta em torno de 14 mil litros de água. Isso daqui a pouco vai ser o tamanho de uma unidade disponível no mercado, só a piscina desse empreendimento. E estudando mais a fundo sobre como foi concebido esse projeto, foi bacana que nessa piscina não tem a utilização do vidro na sacada. É um acrílico que ele foi feito especificamente para esse projeto e veio lá da Tailândia. Rodrigo, por que eles não utilizaram vidro nesse caso? Um dos pontos aí indicados pela empresa responsável por essa obra é de que a necessidade de um vidro com uma espessura maior por conta do peso, pressão da água nessa sacada faria com que a visão que teria externa deixaria a piscina verde. E a gente já sabe, né? Você muitas vezes pode ter visto quando você tem muitos vidros um em frente ao outro, ele acaba tendo essa cor mais esverdeada. E é legal comentar sobre isso, porque tratando-se, né, dos vidros mais usuais na construção civil, que é o vidro laminado, onde você tem uma lâmina que cola dois vidros, que essa lâmina é chamada de PVB, que seria o polivinil butiral, e que ele é muito usado para locais em que necessitam uma segurança. Por quê? Porque quando ele quebra, ele não estilhaça, ele fica colado nessa membrana. E a gente tem um vidro temperado, que esse vidro temperado, ele é focado em situações ao qual você tem a necessidade de rompimento daquele vidro sem que ele crie pontas. Então, se você pegar um vidro comum e quebrar, você corre o risco de se cortar, né? Porque ele fica aquela lâmina, e quando é um vidro temperado, ele acaba mantendo um formato pequenininho, parecendo pequenas pedras. Isso garante uma maior segurança quando você tem o rompimento desse vidro. Então tem uma série de normativas por trás que é interessante você que está na área da construção civil, está chegando agora nela, também dar uma estudada, porque o vidro ele faz parte de muitos pontos da construção civil. A gente pode até depois tirar um tempo só para poder conversar sobre isso. Tá, voltando. Com a utilização desse acrílico, eles não tiveram esse problema por conta do peso. O peso do acrílico é muito menor do que o do vidro. E, poxa, você está preocupado com o peso, sendo que tem uma piscina? Claro, qualquer tipo de valor agregado ao peso final dessa estrutura vai impactar em toda a concepção do empreendimento. Isso aí é uma questão que nós, profissionais de engenharia, de arquitetura e afins, já temos esse conceito básico para que não venhamos a cometer qualquer tipo de erro assim de dimensionamento. Então tudo isso fica em volta, vamos dizer assim, da viabilidade desse empreendimento. E por que eu falei da viabilidade? Segundo informações da própria empresa, cada sacada dessa custou em torno de 50 mil dólares. Vamos fazer uma conversão padrão assim, R$5 o dólar. Então nós estamos falando de 250 mil reais cada piscina. Então, todo e qualquer tipo de economia, de melhoria que você conseguir trazer para sua construção,
que seja eficaz, obviamente, ela é válida, porque olha o valor só dessa piscina. E legal que até uma informação prática do nosso usual de obra foi passada pela empresa, de que neste caso, especificamente por trabalhar com acrílico, eles fizeram uma maneira diferente de concepção dessa piscina. Porque quando você faz uma piscina e você enche ela toda de concreto e afins, você precisa colocar água nela para que ela tenha a deformação que é natural desse tipo de estrutura. E depois disso é feita uma impermeabilização da área para que você consiga atingir as especificações necessárias de projeto. E eles fizeram o papel contrário, porque nesse caso era impossível, devido ao tipo de projeto, formato da estrutura, aplicação dela. Por isso que é muito importante a gente entender que todo projeto tem um ponto diferente do outro, para a gente não achar que na construção civil, na engenharia, é Ctrl+C, Ctrl+V. Então, nesse caso, eles fizeram primeiro a impermeabilização para depois colocar esse acrílico. Por isso que eles não tinham margem de erro nenhuma para essa situação. Imagina o BO que seria fazendo um trabalho desse errado. E de onde vem a inspiração para esse projeto? Esse projeto foi inspirado em um edifício lá no Caribe, nas Bahamas, feito pelo escritório de arquitetura dinamarquês denominado BIG. Esse nome é difícil, ó. Vamos lá. Bjarke Ingels Group. Espero que seja certo esse nome. E você vê certas semelhanças no projeto, mas no final nós temos um produto diferente. Isso aqui é bacana, você tem referências, mas não copia. Muito bem, nós não temos divulgado publicamente, né, o valor final desse empreendimento, mas vamos tentar trabalhar com um VGV dele. O que seria o VGV? Vamos lá, valor geral de vendas, que é a somatória do valor final de transação de todas as unidades. Então vamos pensar que cada unidade aí tem um valor aproximado de 4.700.000 reais. Se a gente fizer uma continha básica, 27 vezes 4.700.000, nós chegamos aí a um VGV superior a 126 milhões de reais. Não é para qualquer um. É muita grana, pessoal. Muita grana envolvida. Poxa, se fosse colocar uma rentabilidade nisso, comprei para alugar, para famosos, para temporada, para pessoas, etc. Isso, nós estamos falando aí, de um número médio. Vamos supor que ele tem uma rentabilidade ao ano de 0,4%. O aluguel médio dessa unidade seria aí em torno de 15 mil reais. Só que tem muitos pontos que a gente tem que considerar. Agora, visibilidade. 2, que já é exclusividade de projeto, você não vai encontrar esse tipo de produto na região de maneira tão fácil. Então tudo isso impacta no valor final, tanto para venda quanto para a locação do imóvel. Então esse valor que a gente falou médio de aproximadamente 15 mil reais, ele só vai ser validado quando for feita uma avaliação final desse empreendimento. E a avaliação é essa, obviamente, trabalhando com todas as normativas vigentes, pesquisa de mercado, etc. Que é o que eu bato na tecla. Você aí que está precisando avaliar o seu imóvel, procure profissionais capacitados, habilitados e que te entregue um trabalho conciso e dentro das normativas vigentes. Por isso que nós estamos aqui, para poder ajudar você que precisa desse tipo de serviço também. Então, tem um imóvel, quer alugar, quer vender ou quer comprar um imóvel, vai receber esse imóvel, precisa de uma vistoria, de um acompanhamento ou qualquer outro tipo de serviço de consultoria, entre em contato com a gente que a gente pode te ajudar também nisso. O contato vai estar fixado aqui no primeiro comentário e você também pode entrar em contato pelas redes sociais, por e-mail, enfim. Vamos voltar e falar agora um pouquinho sobre um ponto interessante que eu acho que quando nós que trabalhamos com viabilidade econômica, com avaliação de imóveis, com construção de edifícios, um dos primeiros pontos que nós paramos para pensar, quando vemos um caso desse, é o estudo necessário para esse tipo de lançamento. Por quê? Você tem que ter demanda de mercado para que absorva essas unidades. Essa especificidade de projeto, ela também tem que ter uma visão de que quem tem interesse em morar nessa região e necessita de um padrão, algo diferente, vai também absorver essa sua ideia de projeto. E um dos pontos mais importantes, o financeiro. Como que isso vai ser trabalhado? Qual que é o valor de investimento para isso? E qual vai ser o período de retorno? Qual vai ser a nossa taxa? Qual vai ser o capital necessário para poder construir um empreendimento desse e que no final ele traga o retorno esperado pelos investidores, os stakeholders. Então, por isso, novamente, estamos aqui os profissionais comprometidos na área
para poder entregar para o cliente final um produto de qualidade, seguro e nas melhores condições. Pessoal, a gente não pode só olhar esse cenário sem entender toda essa trajetória, essa historinha por trás desse tipo de empreendimento. Não dá para lançar as coisas no achismo, não dá para investir capital em algo duvidoso. O que nós precisamos é assertividade e vamos trabalhar sempre para isso. E aí, curtiu o conteúdo? Já segue a gente aí, compartilha com todo mundo, comenta o que você acha desse tipo de empreendimento e se você teria um desse, com condição ou não. É só para saber se você achou legal, tá bom? A gente volta depois aí. Abração para vocês.